Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Klabin 11. A gente vai apurar aqui com vocês um estudo muito interessante, tá? Um pouco dos custos, da receita líquida, do lucro líquido, enfim, coisa bem rápida para a gente depois partir feroz para os gráficos. E hoje a gente tem assunto de gráfico indexado, de Klabin versus Bova 11, tá, pessoal? Temos também, pessoal, mostrando nos indicadores alguns efeitos, né, interessantes nos indicadores, né, que eu usei muito para estudar para a prova do CNPI, e também a convergência dos preços, né? Por que tá, se é interessante ou não nessa região de preços abaixo de 20, né? Então, se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então vamos lá, pessoal. Olhando para a Klabin, a gente fica assim, né? Meio cá, meio lá. DY 6,22, preço 19,95, variação positiva em 12 meses de 4,61. Então, quando a gente soma essa valorização e esse DY, a gente vê que isso aqui está perdendo para o CDB, né, pessoal? Então, os adoradores desse tipo de comparação já deve estar falando no ouvido dos que compram, tem ações, né? Olha, isso não é vantagem, é melhor tu liquidar a posição, troca por renda fixa. É complicado, tá, pessoal? Tome muito cuidado com esse tipo de análise. Isso não é assim, tá? Na minha humilde opinião, não é dessa forma que a gente vê, tá? Toda empresa tem seus altos e baixos, e a gente vai mostrar isso aqui para vocês. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado em tomar decisões de compra e de venda, tá? Bom, pessoal, aqui a gente pode perceber, não precisa nem comentar, né, que ela é uma pagadora de dividendo. É óbvio que os dividendos começaram a encolher num certo de 2024, né? Em 2024 encolheu um pouquinho. 2025 parece mais encolhido ainda, né? Tá bem diferente, né, de outros tempos. E a gente vai ter que entender razoável, né, de uma forma superficial, rápida, para não fazer uma análise mais profunda, né? Vamos falar um pouquinho dela e e como é que a Klabin gera receita. Vou dar um zoom aqui para melhorar o tamanho para vocês, tá? Então tá aqui, pessoal. Ela gera receita no Brasil em 62,98%, né? Então no Brasil a receita dividida num ciclo de 100%, né? 62,98% é Brasil, 6% Itália, 4,92% China, 4,65% Argentina, México 3,09%, né? A gente pode ver que a gente não exporta absolutamente nada para os Estados Unidos, tá? Notamos, pessoal, aqui nesse gráfico de receita versus lucros, que ela tem tido uma receita crescente, né? Porém, em 2022 ela apresenta uma pujança no seu lucro e depois começa a reduzir, né? Vale salientar que em 2023 para 2024, eu não tenho certeza dessa informação. O pessoal que gosta mais de Klabin pode até confirmar aí, escrevendo no chat, para ajudar o Merenda. Ela anunciou aumento de CAPEX, né? CAPEX é quando você vai aumentar o investimento dentro da empresa. Então isso acabou frustrando alguns investidores. Aí teve queda do ativo com força, depois uma alta do ativo com força e outra queda do ativo com força. Então ele começou a expressar um pouco de volatilidade no curto prazo também, né? Normalmente esse papel ele fica meio lateral, mas de um tempo para cá ele tem batido lá no 24 e agora volta para a região de 19,95, que é muito interessante para operar opções. Veja, pessoal, como é que está a nossa curva do lucro líquido versus cotação. Olha aqui,
ele sai aqui de um prejuízo, né? Veja bem, uma coisa é receita, outra coisa é lucro líquido. Então, a Klabin teve uma receita interessante em 2020, ó, maior que em 2019, mas não foi o suficiente para obter um lucro líquido, tá? E aí eu não vou entrar nessa questão porque eu não analisei o balanço de 2020 da Klabin, né, para saber o que aconteceu, tá? Então a gente vai falar com os dados que a gente tem. O que nós sabemos, pessoal, que ela inverte isso em 2021, né? Ela sai aqui desse prejuízo de lucro líquido bilionário de 2,39 bilhões para um lucro líquido de 3,4 bilhões, né? Então, se for fazer um saldo aqui, né, ficou na faixa aí de um pouco mais de 1 bi, né, de recuperação. Então, ela vem para cima deste ponto, né, desse ponto aqui de 2019. Então, se eu não tivesse tido esse prejuízo, seria o seguinte: essa curva estaria mais ou menos aqui, pessoal, ó, estaria mais ou menos aqui, tá? Próximo de 1 bi. Então, teria dado continuidade aqui no movimento altista da curva do lucro líquido. E a gente vê, pessoal, que ela continuou tendo lucro mais saboroso ainda em 2022. Significa que nesse período histórico a eficiência da Klabin foi maravilhosa, muita gente saiu comprando o ativo e o ativo andou para frente, né? E logo depois que anunciou o CAPEX em 2023, 2024, e aí as coisas começam. Aí a expectativa era de lucrar e ficar lucrando sem limites aí com o projeto Puma, e ela pega e anuncia que vai investir mais, né? Então todas essas empresas de celulose, não só a Klabin como a Suzano também, gostam de ficar investindo cada vez mais na celulose, né? E aí, pessoal, onde é que a gente vê isso aqui no balanço, tá? Olha só. Por que que dá um salto no papel e um lucro delicioso em relação à receita líquida e os custos, tá? Isso aí é muito importante a gente entender, classificar uma eficiência, né? Por exemplo, em 2022, nós tivemos aqui, vamos começar de 2020, tá, pessoal? Tivemos aqui uma receita líquida de 11,95 bilhões e um custo de 7,23 bilhões. Então, isso acabou, tá, dando um prejuízo no lucro líquido da empresa, tá? Não sabemos o que foi isso, eu não estudei o balanço, por isso que eu falei anteriormente, mas o resultado foi um prejuízo no lucro líquido. Quando nós chegamos em 2021, a gente tem aí uma receita líquida maior, bem maior que em 2021, e um custo um pouquinho maior. Ou seja, a gente já começa a ver o quê? Uma economia de escala aí nesse ponto, né? Uma economia de escala. E aí isso se repete em 2022, sendo que a eficiência aumentou, né, pessoal? Porque olha só o que aconteceu aqui. A gente teve uma receita líquida de 20,3 bilhões e um custo de 10,52 bilhões. Aí o cara vai me perguntar, mas Merenda, olha aqui, aumentou o custo, mas a receita aumentou mais a ponto de, no saldo do lucro líquido, te dá um resultado melhor no período entre 2024 e 2020. Então percebam que em 2021 ela teve um lucro de 3,4 bi e 4,69 bilhões de lucro líquido, né? Então, pessoal, isso aqui é eficiência, tá? Então, quando uma empresa aumenta a receita e reduz o custo na proporção de que o lucro começa a ir para o lado crescente, então isso é uma eficiência de mercado, né? Então, muito importante esse período histórico. Aí, todo mundo começou a acreditar que ela ia colher mais frutos para frente, de fato colhe, né? Mas ela resolveu aumentar a CAPEX. Então aí, meu irmão, aí vai aparecer lá na frente, olha só. Tivemos aqui uma receita líquida de 18,2 bilhões versus um custo de 12,98 bi. Aqui, uma receita melhor do que em 2024, né? Ou em 24 melhor que 23, de 19,65 bilhões, e um custo menor do que
2023, ou seja, uma pequena eficiência aí, né? Melhor que o ano de 2023. Então, o que acontece com o lucro líquido? Ele começa a encolher, né? Então a gente vem aqui, por exemplo, verificar que de 2022 para 2024, o lucro líquido vem caindo, galera, tá? O ponto positivo é que a EBITDA, né, tem subido, né? Subiu aqui em 24, então isso aí acaba dando um certo equilíbrio, tá? Na empresa, beleza? Então agora, pessoal, que a gente já entendeu um pouco sobre isso, né? Já comentamos sobre isso. Vimos aqui que o preço da cotação veio buscar fechar a boca de jacaré, negativa, né? Porque quando o preço tá para cima e o lucro tá para baixo, isso não é legal. O ideal é que a cotação esteja para baixo e o lucro esteja aumentando, né? Isso aí é que é sensacional e maravilhoso, né, pessoal? Beleza? Agora vamos olhar os gráficos. Olha só o que o Merenda preparou para vocês, tá? Então eu vou olhar primeiro aqui o gráfico comum, tá? As faixas de preço que o Merenda gosta de olhar. Coloquei aqui o volume para a gente fazer um estudo em paralelo, né, com o volume. E a gente tem aqui, pessoal, pontos interessantes, né? A gente tem aqui um volume muito forte. Não quer dizer que a barra verde foi um volume, comprador, porque agora foi mais compra do que... Ninguém sabe o que tem aí dentro, tá? Ninguém sabe o que tem aí dentro. Tá verde, por quê? Porque a cotação do ativo terminou positiva, tá? E aí nós tivemos aqui essa barra forte aqui, né? Essa barra forte de troca de negócios, muito interessante, tá? Tivemos uma expansão de volume, então tivemos automaticamente uma elevação dos preços, beleza? E logo depois, pessoal, aqui é o bate-estaca da estrela, por isso que eu falei para vocês, não pensem que aqui só tem compra, que não é bem assim. A cor não quer dizer que só teve compra, a força de compra, porque subiu o preço, cuidado. Isso aqui, ó, olha como é que terminou esse candle, com uma variação de preço bem curta entre a abertura e o fechamento, tá? Então teve troca de fluxo aqui, e alta, tá? E logo em seguida, pessoal, não é estranho, o volume começa a cair, aí dá uma respirada aqui, ó, bem aqui, tá? Aí porque o volume começa a ficar, o ativo começa a ficar mais caro, né? E aí o volume, ainda assim, não foi um volume para dizer agora nós vamos voltar para esse topo de 24,04. Não foi isso que aconteceu. O volume continuou distribuindo, né? Onde a gente chega numa região de preços, onde a gente mostra que está querendo iniciar uma expansão de volume, tá? Ora, o que é interessante? Que nessa reta merenda aqui do 19,58, tá? Nessa reta merenda do 19,58, normalmente o ativo fica lateralizado nessa região e depois ele costuma subir, tá? E a gente tem um estudo aqui, pessoal, contando, né, desde março de 24. Então ele já vem apresentando esse comportamento há um ano, tá? Tudo muda no mercado financeiro, mas ele está lateralizado por muito tempo, né? Aqui a gente tem uma bipolaridade, né? Se a gente olhar, a gente tem essa parte para baixo, essa parte para cima, né? Então a gente tem um pouquinho de bipolaridade aqui e durante 12 meses o ativo praticamente ficou acima da reta merenda de preço em 19,58, ficou acima, né? E aqui ele ameaça perder a reta merenda, mas não perdeu, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer do lado direito do gráfico, né? Mas o papel pode fazer isso aqui, galera, ó, assim, ou pode fazer assim, ó. Olha que coisa interessante, ó. Eu não sei o que vai fazer. Alguém sabe aí? Alguém tem bola de cristal? Merenda, ele pode visitar a região. Vamos marcar aqui, tá? Quando passa aqui, ó, quando faz cocô na calça, bem aqui, ó. O Klabin fez cocô na calça e escorregou da reta merenda, veio para cá, aqui também, ó. Vou marcar a parte que escorregou, ó. Aqui, ó. Aqui, tá? Aqui. Então, a Klabin é um ativo muito previsível, na minha humilde opinião, tá?
Então ela escorregou aqui nesses 2 pontos, tá? Então pode vir aqui? Claro que pode. Vou até diminuir essa seta, vou trazer até aqui. Pode. Como pode vir até aqui em 20,80, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas tivemos expansão de volume, né? Iniciando uma expansão de volume aqui. Tranquilo? Agora eu vou diminuir o tamanho desse gráfico e vou mostrar para vocês o quanto é gostoso operar Klabin no gráfico indexado do IBOV, né? Então eu vou indexar com o índice Bovespa, que é tudo em casa, tá tudo em casa. E eles têm uma correlação muito interessante, né, pessoal? Eu vou dar um zoom aqui nesse canal. Olha aqui, quem opera tendência, né? Olha aqui, 3 topos confirmando a tendência de baixa. Pô, 3 toques na linha, tá? De tendência de baixa. Então aqui o cara faz uma operação vendida de Klabin e compra IBOV, né, pessoal? Que seria, por exemplo, o BOVA 11. Interessante, né? Dá para pegar uma merendinha gostosa aí, tá? E aqui, pessoal, isso é passado, tá? Isso aqui já era. A gente está só estudando agora o que está agora para mais próximo. Agora a gente vai passar para novembro de 22. Estudos de um pouco mais de... Se eu dou um zoom aqui, ok. Pronto. Percebam, pessoal, que aqui, desde 2000, esse canal começou a ser construído aqui, ó, em outubro de 22, ou seja, mais de um ano, né? Quase 2 anos. 2023, 24, quase 3 anos. Já tem mais de 2 anos, né? E a gente percebe, pessoal, que ela dá um esticão. Ó, aqui começa a mostrar as oportunidades. Quando o Klabin dá esse rasante aqui, ó, olha que coisa interessante, tá, pessoal? Aí ela marcou o fundo aqui. Aí ela sobe, zigue-zagueando para baixo. Ó, faz retoca, aí dá toca de novo na reta, no toque do canal, né? Isso aqui é um canal. Tocou aqui no canal. O que aconteceu? Arrefeceu de forma íngreme, idêntica a essa forma, tá vendo? Ó, se fosse colocar o ângulo aí, seria muito próximo, o mesmo ângulo, tá? Um tipo 20 graus, 25 graus em relação a esse eixo aqui, ó. Ó, até menos, né? Até um pouco menos. E aqui também, ó, quando eu coloco o eixo, ó, só que aqui é porque eu não fiz direitinho. Ó, aqui, ó. Então, muito semelhante, tá? Muito semelhante, tá? A reta merenda aqui, ó. Muito semelhante. Então, a gente vê aqui, ó, abertura muito semelhante, tá? Aqui, ó. Abertura muito semelhante. Um ângulo aqui, se eu fosse colocar, seria muito semelhante. E aqui, pessoal, a gente vê que os fundos maiores, né? Aqui ela distribui, fica... Depois que ela faz isso, ela dá um esticão, depois zigue-zagueia, ó. Normal. Logo aqui, não veio até o toque dessa linha, né? A gente tem aqui praticamente uma confirmação, porque o merenda não esticou a reta, mas aqui nós temos 3 toques. 1, 2, 3, confirmando o canal, né, de alta desse período aqui do gráfico indexado, tá? Então aqui eu tenho o indexador IBOV e eu tenho a Klabin 11, tá? Então tem um vídeo aí que eu explico como é que funciona o gráfico indexado, tá? Foi até de Petrobras o vídeo, beleza? E aí, pessoal, o que é interessante? De novo, o tamanho da reta e o ângulo, muito semelhante, de novo. Então, mais uma repetição, tá? Mais uma repetição. Olho no lance, investidor. Olho no lance. Então, aqui, pessoal, ainda não fez fundo no gráfico indexado. Se confirmar o fundo, provavelmente, o caminho da Klabin é esse aqui, ó. É um esticão. Pra cá. Tá? Pra cá. Ah, mas merenda, será que vai repetir? Eu só sei que nada sei, eu não sei de nada. Por quê? Se o comportamento do IBOV for para baixo e a Klabin para cima, muito provavelmente isso vai acontecer. Por quê? Quando você vê esse comportamento no gráfico indexado, nessa linha aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, tá? Significa que a Klabin subiu e o IBOV ou caiu ou subiu menos que a Klabin, tá? Então, quem foi o vencedor dessa perna aqui foi a Klabin. Aqui quem foi derrotada foi a Klabin, né? Ou seja, o indexador venceu.
Então, o indexador, para ele vencer, ele precisa ter o ativo indexado subindo de preço, tá? Ou, quando ele cai menos que o ativo que está sendo estudado, no caso a Klabin, tá? Ou seja, o indexador, né? O indexado, se ele cair mais do que o indexador, ou seja, o Bovespa cai 2% e a Klabin cai 5%, então a curva vai descer, né? Então sempre vai estar associando essa indexação, né? Para baixo é Ibovespa mais forte, mesmo com queda menor ele fica mais forte. E a reta para cima é Klabin mais forte. Então quando a gente olha um período mais recente, a gente vai verificar aqui, ó, em 14/10/2024. Lembram, pessoal, que o Ibovespa começou a cair no final de setembro? Olha o que aconteceu com a Klabin, fez exatamente o contrário. Ora, aqui quando ela faz o fundo, pessoal, quem está com gráfico indexado vai pensar assim, puta merda, eu posso fazer várias estratégias aí. Eu posso, por exemplo, comprar a Klabin ou comprar uma call de Klabin e vender, tá? E vender, comprar uma put de BOVA 11, tá? Então eu posso comprar uma call de Klabin e comprar uma put de BOVA 11. Resultado final, eu vou ganhar nas duas pontas, porque quando chegou aqui e fez o topo, o que eu tinha que fazer? Realizar o lucro. Olha o beijo na boca, senhora merenda, cadê você? Então o que acontece? Nessa hora, você tem que desmontar a posição. Olha que coisa simples, pessoal, e fácil, tá? Se o merenda entendeu isso aqui, imagina vocês aí, tá? Então, existem coisas no mercado financeiro, pessoal, que você não precisa ter uma estrutura mega galáctica para poder ganhar dinheiro. Tá certo? Então, o lucro da call do ativo nesse período, tempo foi esse período? Foi de outubro até dezembro. Olha que delícia. Ou seja, o lucro dessa call foi delicioso e o lucro da put foi delicioso. Tá certo? Todo mundo esperando o rally de alta, não aconteceu. Então, o gráfico indexado, quando você coloca aí, isola o IBOV versus um ativo que é commodity, olha, tem muita coisa boa que vocês nem imaginam, pessoal. Beleza? E aqui eu vou mostrar agora o gráfico com os osciladores, né? Eu usei isso aqui também para fazer a prova, como eu falei para vocês. Não sou chegado a isso, mas as pessoas me pedem, pessoal. Então eu também não posso pensar só em mim, né? Então os sinais aqui que eu gosto de absorver aqui é o RSI, por exemplo. O RSI, quando ele está mostrando essa faixa vermelha aqui, ele está me mostrando uma possível compra. Então o papel fez fundo, ó. Olha aqui, faixa vermelha, tá? Vou marcar aqui para vocês verem, ó. Que coisa linda, ó. Isso aqui, tá? Olha aqui, tá? Bateu. Chegou na faixa verde, se prepara. Olho no lance, já é um bom ganho. Você pode começar a pensar em desmontar a sua posição, sendo compradora, vendedora, seja lá o que for. Então, esse RSI, ele serve para muita coisa. Vamos ver se deu certo aqui, pessoal. Olha aqui, faixa vermelha. Aqui, ó. Faixa vermelha. Olha aí, deu certo, ó. Veio até aqui, ó. Ó, só que não chegou na verde, né? Então, olha aqui. Aqui ele daria resultado? Não. Ele teria dado talvez um prejuízo se você ficou esperando ele voltar para a faixa verde. Aí você só ia ter lucro nessa posição aqui, ó. Quando ele chegasse aqui, ó. Tá? Vem aqui. Beleza? Ó, só aqui. Então tá aqui, daqui para cá. Tá? Seria isso aqui. Aí o cara tem que ter estômago, né? Colocar pouco dinheiro para ver se dá certo ou não, né? Tá certo? Então isso são coisas... Aqui, ó, dá certinho. São coisas merendolais. O merenda gosta de brincar. Olha aqui, ó. Aqui, ó.
Brincar não, né, pessoal? Isso é coisa séria, porque brincar no sentido de que o mercado financeiro ele tem que me descontrair, ele não tem que me estressar. Ele tem que me dar grana. Se ele não está me dando grana, eu não estou aqui, eu não vou ficar aqui fazendo vídeo, né? Até porque eu não ganho nem grana quase do YouTube para fazer um vídeo desse, tá? Então, praticamente eu ganho centavos, né, pessoal? Então, olha só. Aí ele dá essa puxada. Vocês perceberam, pessoal, que olha como é que bate as contas. Naquele momento que dá aquela curva para cima e que dá a curva para baixo. Olha aqui. Quando dá essa curva para baixo, o Ibov vai embora. E agora, olha aqui. Sinal que pode ter uma inversão. Olha aqui, o estocástico, ele já quer dizer para mim que se ele passar de subir dessa linha 20, né, de 20%, então, ele está numa região de sobrecompra, tá? E aqui é a região de sobrevenda, né? Então ele está numa região de sobrecompra. Então aqui ele pode estar começando a falar para mim, merenda, fica de olho em mim. Olha aqui a região de sobrecompra, vindo para baixo, olha o que aconteceu depois. Região de sobrecompra, olha o que aconteceu quando passou da linha, subiu um pouquinho, né? Não subiu muito, mas já deu um dinheirinho, né? Toca aqui na região do estocástico, na borda dos 80%. Então tem gente que gosta de operar swing trade. Esse indicador estocástico ele é muito interessante para esse tipo de operação. Eu não uso, tá, pessoal? Eu não uso, mas estou mostrando aqui para vocês que realmente, em alguns casos, ele funciona muito bem, tá? E, pessoal, olha o que vem acontecendo da faixa vermelha. Olha aqui. Olho no lance, pessoal. Olho no lance. Vermelhinho. Vermelhinho. Tá bem vermelho aqui, tá? Olha só que coisa interessante, tá? E a gente já tá vendo aqui o estocástico querendo sair da zona de rebaixamento, né? Abaixo da linha de 20%. Ele já quer sair da zona de rebaixamento. O momento tá interessante porque ele não veio, ele está abaixo da linha zero, ok, tá? Ele está abaixo da linha zero, mas com toda essa queda, o momento ele se sustentou aqui, ó, tá? Ele é um indicador de tendência, então ele tá me mostrando ali que ele não tá ainda bem definido, ele está lateral. Na verdade, o indicador momento, ele ajuda pouco, ele não ajuda muito não. É porque ele mostra mais uma linearidade, né, do ativo, ele mostra mais como se fosse um preço médio numa reta, na minha opinião, tá? Mas cada um usa o que quiser. Eu botei aí porque eu tive que estudar para o CNPI, como eu falei ainda há pouco, e tinha que estudar o momento, né? E a banda de Bollinger, pessoal, olha aqui, está sendo respeitada, né? A banda de Bollinger vazou aqui, está distante da média móvel, então se esse papel volta para a média móvel, ele vai lá no 20,80, né? Que é mais ou menos o valor que a gente comentou anteriormente, tá certo? Merenda, aí as opções, Merenda, o que tem de opções? Vamos lá, pessoal, opções. Espera aí, vamos lá, vamos caçar aqui o banco de opções. Klabin 11, tá? Infelizmente, pessoal, a gente não consegue dar um zoom nisso aqui, tá? Já tentei de todo jeito, então eu vou falar os códigos, né, para vocês ouvirem aí, ficarem tranquilos aí para saber que Klabin não morreu. Então, por exemplo, pessoal, na faixa de 19,58 seria a faixa da linha do dinheiro, tá? Vamos colocar aqui KLBN 11. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o 19,53 pagando um prêmio para o mês de abril. KLBNP 195, tá? Vencimento 17/4/2025. Strike 19,53. Prêmio recebido no último negócio 24 centavos, tá? Um percentual de prêmio muito interessante, tá? Para o cara degustar aí um pouco mais de 1%, né? E o preço do ativo razoavelmente interessante, né? Em 19,53. Então, um risco-retorno muito interessante, tá? Quando a gente bota para fora do dinheiro, a gente vai ver aqui o strike 18,78, tá? Um delta 11, muito interessante também, um delta 11, né? O delta da nossa
que nosso primeiro strike 19,53 está em 27, né? Menos de 27%, né, de chance de dar exercício, tá? E aqui no 18,78 fica uma coisa mais segura, né, pessoal? Fica aqui no 12 centavos, tá? O prêmio recebido e o delta 11, uma probabilidade baixa de dar exercício, tá? Baixa, não quer dizer que o papel não possa ir aí, tá? Isso aí é só um estudo do momento. Até agora a probabilidade é essa. Amanhã, se o papel cair mais, o delta também vai subir, pessoal. Beleza? Ah, Melina, mas eu queria ver uma operação de call. Eu quero operar uma taxa. Pô, beleza, meu irmão. Vamos lá. Então vamos ver o que a gente tem de estudo aqui para taxa. Olha que coisa gostosa a Klabin tem aqui, pessoal. Vamos lá. Klabin D200, tá? Isso é estudo, tá, pessoal? Não é recomendação de compra nem de venda, apesar de eu ter autonomia para fazer a recomendação, tá? Mas aqui nós estamos apenas estudando, tá? Klabin D200, strike 20,03, tá? Que é a linha do dinheiro, 57% de chance de dar exercício, prêmio 67 centavos. Taxa aproximada de ganho 3%, 3,2% bruta, tá? Então um ganho interessante, né? Você entregar o ativo, recebe 67 centavos e entrega a 20,03. Para quem comprou o ativo na sexta-feira, no dia 6, né? No dia 7, né? E pagou R$19,95, tá? Não tem nada a perder, né? Ah, Melinda, mas eu não quero exercer. A Klabin agora tá 20,50. Olha que bacana. Como a opção é americana, você pode rolar com a maior tranquilidade essa opção, tá? Você não precisa entregar. Você tem até o dia do exercício para fazer a rolagem, tá certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês de Klabin. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!